Muito bem, gente, começa agora o seu podcast No Contexto, podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e, é claro, da lição da Escola Sabatina Jovem, a lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, e nesse trimestre, nessa temporada, estamos estudando o livro de Hebreus. E é lindo, hein, gente? A vida cristã reavivada pelo sacerdócio de Jesus. Uma lição que promete, estamos aí chegando aí mais ou menos na metade dela e temos a oportunidade de estar a cada semana crescendo e aprendendo mais esse sermão incrível, registrado e deixado para a gente crescer na fé, que é o próprio livro de Hebreus. Bom, eu estou aqui bem acompanhado, na realidade são figurinhas carimbadas, né? Tem um aqui que chegou agora, mas na realidade eu vou começar por ele, pode ser? Tá bom. Pastor Ricardo Cipriano, tudo bom com você, pastor? Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ele é pastor do distrito atualmente do Carrão. Tem 2 filhinhos lindos e eu queria agradecer você por estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado e bem-vindo ao nosso podcast. Olá, pastor Fabrício. Alegria de estar aqui com vocês, gravando esse podcast aí para toda a galera que está acompanhando a lição jovem. E nós vamos estudar aqui um tema muito especial. O tema de hoje promete, hein? Aí sim. E você trouxe alguém, quem foi? Você, parece que foi até pastor dela, parece. Ouvi dizer, né? Mas ela fugiu lá do nosso... Ovelha desgarrada. Desgarrada. Rapaz, eu vi um videozinho ontem, bem legal, 1 milhão de ovelhas entrando numa cidade na Europa, achei muito legal, viu? Mas tem algumas que tem que ir atrás do pastor, porque parece que essa foi pra longe, viu? É a informação que eu tenho. Foi. Tá indo, né? Foi bem ali pra Perus. Verdade. Quem é ela? É a Marília. A Marília que ela tá sempre gravando aí no Instagram a lição da Escola Sabatina, né? Influencer, pô, é outra pegada. É isso aí, é influência. É isso aí, é a mulher dos números, matemática. Marília Pinho. Olha isso aí, muito obrigada. Solteira? Você sabe não? Acho que não. Não, nem você sabe, cara. Você que é o pastor, um dos, né? Porque a briga pra ser pastor dessa mina é grande, né? É grande. Então vou mandar um abraço aí pro Wallace. O Wallace. Isso, manda um abraço aí, Wallace. Olha aí, direto de o Felizardo. Deus para o mundo. É igual eu falei na outra vez. Os pastores, eles gostam de fazer essas Cara, eu brincadeiras, tô vendo a galera né? em depressão, assim, nesse podcast aqui, viu? Todo mundo animado nos últimos episódios, né? Agora a mulher tá comprometida, né, cara? Ai, isso aí, Marília, tô bem-vinda. com vergonha. Como que eu vou apresentar a Tayane agora? Como que eu vou apresentar ela? Vou apresentar ela. Começar dando um abraço pra Perus, né, pastor? Mandar um abraço pro pessoal de Perus, também de Itaquera, do Carrão, da Vila Matilde, todas as igrejas. São muitos que lugares. Eu amo. Enfim, eu tô muito feliz de estar aqui hoje para estudo dessa lição, que tá bem complicada, né? Hebreus é um livro muito difícil, mas eu estou aqui com ela, que vai nos ajudar, a Tayane. Olha, me sinto uma especialista agora. Historiadora, pra vocês verem. Ela estuda história lá na USP, a minha rival, né? Porque eu estudo na Unesp. É tipo Vila Matilde e Cachoeirinha, entendeu? É tipo uma rivalidade muito Palmeiras grande. Palmeiras e Corinthians. Obrigada, Marília, pela apresentação. Me senti até uma especialista, né? Olha aí. Eu nem sabia dessa rivalidade, viu? Mas agora eu vou ficar com os olhos bem abertos. Mas obrigada aí pelo convite, mais uma vez aí do pastor Fabrício, que sempre está aqui conosco, né? É o nosso apresentador, eu diria assim. Aí. O nosso Silvio Santos, talvez. Aê, William Bonner. Tá longe, hein? Então, nosso pastor Fabrício é nosso departamental dos jovens. Ok, obrigado, Tayane, mais uma vez por estar aqui também com a gente, por ter separado esse tempinho para estar aqui compartilhando um pouco da tua experiência do estudo da Bíblia e também dessa lição incrível. Bom, a apresentação que já foi feita, estamos muito bem acompanhados. E uma apresentação, né, daqueles que fazem as coisas acontecer na igreja local lá na sua igreja aqui, na Paulista Leste, ou também em algum lugar aí do Brasil ou fora do Brasil. Temos aqui um pastor e jovens que estão aí sempre ativos, né, trabalhando e compartilhando e se alimentando do conteúdo da lição da Escola Sabatina. Bom, lembrando que esse podcast tem o objetivo, gente, de poder fortalecer você, que é professor da Escola Sabatina, faz parte da equipe da Escola Sabatina Jovem da sua igreja, você que é diretor de jovem, tá aí um material que estará sempre disponível para você semanalmente, no início da semana. Tivemos um pequeno delay na última lição por conta desse boom aí da pandemia de novo, com essa nova variante, mas voltamos aqui ativa e sempre a cada sábado pela manhã o áudio estará sempre disponível em qualquer plataforma de
de áudio que você preferir, às 9 da manhã, e às 2 da tarde, nós estamos sempre disponibilizando aí o nosso material em vídeo, tá bom? Sempre no sábado, né? sempre Sabadão aos com o Leão. sábados. Tem o Domingão do Faustão e temos o isso. Sabadão com o Leão. É isso. Rapaz, a pessoa começa a Leão. namorar, fica empolgada, né? É incrível, né? É verdade, né, pastor? Até Sim. depois que tira até onda, ó. É verdade. É porque assim, gente, eu já vim aqui outras vezes e não fiquei fazendo piadinha, mas eu vejo que as pessoas gostam de fazer Sabadão do piadinha Leão aqui, foi né? bom. Incorporou. Mas é isso. Então, esse material foi feito para você que quer ter novos insights, quer ter um material de suporte. Tem vídeo semanal já feito pela Novo Tempo. Temos também vídeos diários feitos pelo pastor Elmar, da União Sudeste, da União Sul Brasileira, perdão. Temos também vários materiais feitos aí por membros de igreja, até que a própria Marília tem feito um trabalho lindo aí, outros jovens também. E tem mais esse aqui, que tem como objetivo fortalecer aí com novos insights e ideias para você ter o máximo de estudo aí, extrair o máximo da lição de cada semana, tá bom? Então não esquece aí de compartilhar e lembre-se que o objetivo é abençoar você, algum jovem da tua igreja. Então sempre que você receber esse material, não esquece de compartilhar. Não esquece de seguir também a gente lá no nosso Instagram, ja.paulistaleste, e também aí no nosso canal do YouTube da Paulista Leste, para você acompanhar da forma que você achar melhor. Antes de começar o estudo de hoje, nós iremos começar com uma oração, assim como na sua igreja e na sua comunidade, pedindo a bênção de Deus para a gente entender, compreender o assunto dessa semana. Tayane, você pode orar para a gente, por favor? Posso orar? Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez queremos agradecer a Ti pelo dom da vida, da saúde que o Senhor proporciona a cada um de nós. Nesse momento nós vamos aqui compartilhar entre nós o estudo da lição desse trimestre, da lição dos jovens, que vem falando sobre o livro de Hebreus e que há grandes conselhos para cada um de nós. Então nós pedimos para que o Senhor possa nos orientar nesse momento, que o Espírito Santo possa ser o nosso amigo, para que nos ajude, para que nós possamos da melhor forma possível extrair as grandes lições que o Senhor tem para cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Tayane, mais uma vez aí pela oração. A gente está começando agora mais um episódio do nosso podcast No Contexto, com um tema muito legal. Até a Marília mencionou que é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente para pensar mesmo no que essa figura bíblica representa, nossa compreensão sobre Jesus, o que ele está fazendo por nós, ela vai certamente se ampliar. O tema da semana é Jesus, o sacerdote fiel. Achei bem interessante, né? Porque Jesus, dentre todas as figuras que ele é apresentado, os tipos que são apresentados na Bíblia, a tipologia toda que envolve Jesus, que é o personagem central da Bíblia, e também, não diferente, também é central no livro de Hebreus, Jesus é apresentado como sendo o nosso sacerdote. E tem um detalhezinho que eu achei fantástico. Ele é fiel. Interessante, né? Porque tem várias, né, experiências bíblicas de sacerdotes que não foram fiéis, né? Tô lembrando agora de Eli aqui, que, né, se perdeu com a sua família inteira, né? Outros que estavam trabalhando no templo, como os filhos de Arão. E isso é muito recorrente, né? Os dias de Jesus Cristo, né? Mesmo quando ele esteve aqui. Mas o tema dessa semana vai nos apresentar um sacerdote que é fiel. E já de cara, já estamos entendendo quem é esse sacerdote. Antes de vocês comentarem, eu queria ler o texto base da semana, que está aqui no livro de Hebreus, capítulo 5. Eu vou ler aqui a partir do verso 1, diz assim. Hebreus capítulo 5, estou lendo na Bíblia, na versão transformadora, tá bom? Diz assim, olha. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. É um conceito importante, é para a gente matar aqui o que é um sacerdote, né? Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra para si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas mas foi Deus quem lhe concedeu esta honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Em outra passagem diz assim: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
essa versão é bem legal, que é uma das versões que fundamentam aqui os textos da lição da escola sabatina, né? Para jovens, no contexto bíblico. Bom, gente, a gente teve como texto base aqui, deixando claro de que havia sacerdotes, né? E qual era a função desse sacerdote, que era representar o povo diante de Deus, que era orientar os ignorantes, que era ajudar aqueles que estavam fracos, os pecadores, ser essa ponte, né, entre Deus e o povo, ou entre o povo e Deus. Mas interessante porque, embora ele fosse sacerdote e até chegasse a ser sumo sacerdote, ele também era pecador, né? Também era falho, também era passivo. O texto fala que era passivo de pecar, fraqueza e etc. E é interessante porque o texto fala que ele também, além de oferecer sacrifícios e ofertas pelo povo, também tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, para assim poder se apresentar diante de Deus. Outra característica também desse texto diz que o sacerdócio, ou o sacerdote, não era alguém que se autodenominava sacerdote. Era alguém que era escolhido, separado, chamado, né? E até é interessante porque havia uma tribo que foi separada por Deus, das 12 tribos, que era a tribo de Levi, que era uma espécie de prerrogativa, né? Para quem quisesse exercer o sacerdócio, né? E diz que com Jesus, embora nem precisasse pertencer a tribo nenhuma, a gente sabe quem ele era, né? Ele foi escolhido por Deus, né? Para ser o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, aquele que não existe por alguns dias, ou que tem algumas limitações, ou que tem que oferecer sacrifício por ele mesmo, a fim de ser recomendado de Deus. Não, ele já é perfeito, nunca pecou, e toda já spoiler da lição aqui, né? Mas o texto é muito rico, né? Porque o texto apresenta Jesus como sendo o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, e ele é apresentado como sendo um sacerdote fiel, sem defeito. E se um sacerdote humano tinha capacidade de se compadecer dos pecadores, imagina esse, hein? E embora tenha sido tentado em tudo, ele não pecou, não falhou. Bom, na nossa tirinha aqui, tem aqui... Vocês já fizeram alguma atualização no celular esses dias, não? Fizeram? Alguém notificou Olha, esse vocês ano ainda aí? não. Não? Não. Acredito que eu atualizei hoje meu celular. Interessante, é porque as atualizações, elas geralmente trazem coisas que precisam ser corrigidas e outras que geralmente o aparelho, os aplicativos não têm. E é interessante, né? Porque aqui na nossa tirinha, não sei se você percebeu, né? Mas está acontecendo aqui um processo de atualização. Já viram aqui? O que vocês conseguiram extrair da nossa tirinha da semana? Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu queria ouvir vocês antes aqui. Me ajudem aí, por favor. Tá aqui alguém, né? Melquisedeque, aqui tem uma atualização e tal. E aqui tem o final. As definições de sumo sacerdote foram atualizadas com sucesso. Na pessoa de quem mesmo? Nos ajudem. O que é que vocês extraíram dessa tirinha da semana? E houve silêncio no céu. Na verdade, aqui, eu entendo que a ideia aqui da tirinha, né? Foi atualizada porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele veio na semelhança do sacerdócio de Melquisedeque, no sentido de que a descendência dele não era de Levi, como era o costume, né? E ele também, Melquisedeque... Não era da tribo de Levi. Não era da tribo de Levi, e ele era rei de Salém. Além de sacerdote, também era rei? Era rei. Um rei cananeu, né? Pelo jeito aí, né? Sim. E Jesus também veio de linhagem real, da tribo de Judá. A tribo de Judá era uma tribo de onde descendiam os reis de Israel. Uhum. Né? Davi era da tribo de Judá. Uhum. E Jesus veio da descendência de Davi. Então, era nesse sentido, né? Jesus se tornou nosso sumo sacerdote. Ele é um sacerdote que não veio da linhagem de Levi, e ele é um sacerdote rei. Então a atualização aí é mais bombada, né? É diferente, né? É bem mais completa, pelo jeito. A gente começa a ver dessa forma como o pastor está descrevendo. Há uma semelhança com o Melquisedeque, não teve nem pai, nem mãe, nem começo de dia, nem final, essa coisa toda. Mas ao mesmo tempo a gente vê que Jesus, embora haja algumas semelhanças e algumas referências, não pertencia à tribo de Levi. Já tem aqui uma atualização, né? Sim. E é curioso também que, assim como os sacerdotes, que eram representantes do povo, que existiam para conectar o povo com Deus,
mas que precisavam de oferta e sacrifício por eles mesmos. Jesus não precisava de nada disso. Por quê? Por quê? Pegando o gancho, você falando das atualizações de celular e de outros aparelhos, que hoje em dia é a coisa mais comum que se tem, né? A gente sabe sempre que se está atualizando é porque alguma coisa tá em defasagem, né? Alguma coisa precisa ser melhorada. Uhum. Então, e outra coisa, em relação aos sacerdotes, sempre iriam haver outros sacerdotes, porque nenhum sacerdote tinha eternidade, né? E Uhum. chegava Todos um determinado morriam, né? momento, todos eles morriam e via um outro que continuava o trabalho. E aí, quando chega Jesus, Jesus é aquele sacerdote, né? Aquele sumo sacerdote, que vai ser estabelecido para sempre, porque, diferente dos outros, esse sacerdote, ele não morreria, né? Ele vai ser eterno, ele é eterno. Então, não precisaria de mais nenhum outro, porque ele vai continuar o trabalho. Então, como ele não vai morrer, Não precisa de não mais atualização precisa nenhuma, né? de mais nenhuma atualização. Fantástico, muito bom. E Marília. a lição ela vai comentar também que tinha essa semelhança, né, entre Melquisedeque e Jesus, mas Melquisedeque não era um ser divino, assim como algumas pessoas podem especular. Na verdade, as semelhanças vinham de que os dois não eram da tribo específica, né, da regra, então eles eram uma exceção da regra que vinha ali Uhum. sendo dos sacerdotes. Ok. Eu tomei nota aqui, né? Bom, o sacerdote ele tinha que ser escolhido, né? Tem um ponto, né? O sumo sacerdote também passava pelo mesmo processo, né? Tinha que fazer parte dessa tribo, como já mencionamos aqui. No caso de Jesus, ele, além de ser escolhido por Deus, é nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, agregado a essas duas funções, não é isso, pastor? Sim. Ricardo. Filho, separado, escolhido, né? Um representante de Deus, adotado por Deus para ser o nosso representante. Eterno, ou seja, não é temporal. Teve essa semelhança com Melquisedeque, né? E é interessante porque ele, se os demais eram, Jesus mais ainda, né? Compreensivo, misericordioso, cheio de empatia, de misericórdia, de compaixão, e que entende nossos sofrimentos, né? Nossas tentações, porque já passou por isso também. Embora ele nunca tenha pecado, né? Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante porque a gente precisa entender a natureza humana de Jesus, né? A natureza humana dele é diferente da nossa natureza humana. Em que sentido? Ele não era totalmente humano como nós? Não, Jesus era totalmente humano. Porém, ele nasceu neste mundo sem propensões ao pecado. Sem a tendência que a gente tem, né? E isso o qualificava para ser o nosso Salvador, para ser o nosso sumo sacerdote. Né? Se ele tivesse alguma propensão ao pecado, alguma tendência ao pecado, isso faria com que ele mesmo precisasse de um Salvador. E ele não poderia ser o nosso Salvador. Uhum. Então, nesse sentido, ele veio diferente de nós. E isso é importante para nós compreendermos. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem qual é a natureza do pecado. A gente deve considerar algumas coisas. Na lição dessa semana, há muitas coisas assim para a gente refletir, muito interessantes. Uhum. Primeiro, por que precisou deste movimento todo para resolver o problema do pecado? Então a gente entende que o pecado é uma coisa muito grave. Muito sangue derramado, né, cara? Sim. Muito sacrifício, um sistema todo, né? E Jesus teve que assumir a natureza humana, ele se tornar o sacrifício real pelo pecado, né? Para que a gente pudesse ser novamente reconectado com Deus. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente reflete. Foi algo muito grande, foi grave a questão do pecado, né? Pode falar, Marília. Sim, eu concordo com isso que o pastor falou, porque precisava ser Cristo. A gente estudou 2 semanas atrás na lição, né, que só poderia ser ele, essa ponte entre nós e Deus, né, o nosso sumo sacerdote. Até porque a gente faz a oração e sempre fala, em nome de Jesus, amém, mas a gente esquece porque a gente fala isso. Porque a gente acaba deixando isso sendo uma Teve coisa... todo esse processo para Sim. chegar nesse sentido. Então, eu oro em nome dele, em nome do sumo sacerdote, por isso essa oração vai chegar até Deus, né? A gente às vezes esquece, acaba sendo uma coisa banal na nossa oração. Mas
Cristo, quando ele veio assim como Adão e Eva, né? Sem a natureza do pecado, assim como no Jardim do Éden. Não como nós, que já nascemos com essa natureza. Então, precisava ser alguém 100% humano e 100% divino. Só poderia ser ele. Não poderia ser nenhum anjo, nada assim, além dele. E lendo o livro, né, História da Redenção, a gente vê lá no começo que os anjos, eles sofreram muito quando souberam que teria que ser Jesus vir aqui pra Terra. Eles pediram pra vir no lugar, não. Quantos não se ofereceram, né? Se ofereceram, choraram muito, foi um dia de muita tristeza no céu, mas só poderia ser Cristo, essa pessoa 100% humana e 100% divina ao mesmo tempo. E diferente, assim, desculpa, pastor, diferente da forma como que era instituída a questão dos sacerdotes, né? A gente viu aqui na lição que os sacerdotes, eles eram escolhidos, né? Por mais que a pessoa fizesse parte ali da tribo de Levi, que já era uma prerrogativa para que ele fosse, né? Pudesse ser um sacerdote, tinha ali todo um processo para que ele fosse escolhido. Então, não era simplesmente ser da tribo de Levi, porque tinham outros candidatos também, né? Vamos colocar assim. E Jesus, diferente, não. Ele escolheu, né, essa posição a partir do momento que ele quis se fazer humano, né? Quis vir até a terra e falar, não. E aí eu até penso assim, o sistema do santuário, para cada função, geralmente era uma pessoa diferente que exercia ali. Então, o sacerdote necessariamente não era o sumo sacerdote, né? E Jesus, ele veio e acho que ele fez parte de tudo isso, ele mesmo, né? Fazendo participação direta. Então, ele foi o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. Então, ele... É o sacerdote. Isso, é o sacerdote. Então, ele sozinho, né? Fez todas as partes, né? Participou de todo o processo ali, que nós, seres humanos que somos falhos, precisamos de que cada um tivesse uma participação diferente. Então, fala, E Maria. entra até na questão que foi comentada na lição da semana passada, né? A dependência que a gente tem dele, né? Porque ele faz tudo, ele pode ter todas as funções. E nós precisamos de tudo isso. Sim. Então nós dependemos muito dele. Então, o pastor tocou num ponto muito importante, né? De que o pecado, de fato, ele criou um abismo, né, entre nós e Deus, né? Ele criou uma separação, né? Uma cisão. E é interessante, né? Porque o pecado, ele conseguiu romper, ou fazer com que o ser humano rompesse com a sua capacidade de se relacionar com Deus, né? De estar na presença de Deus, de se auto-apresentar diante de Deus, né? E a gente percebe isso desde o começo, né? A realidade que o pecado trouxe a cada um de nós, e as implicações, né? A corrupção da natureza humana, como ele mencionou agora há pouco, né? Jesus não tinha essa corrupção, né? Envolveu a distorção do próprio entendimento do ser humano em relação sobre quem é Deus, o que ele quer fazer por nós, da necessidade que nós temos dele, né? E o mais importante de tudo, ele é a única forma, né, de nos reconectar com ele novamente, né? E é interessante, né? Porque, de fato, como você mencionou, o céu teve que tomar uma medida extraordinária para que a gente pudesse ter esse abismo, essa ponte sendo construída mais uma vez entre nós e Deus. Então, é muito interessante, né? Porque o sacerdote, ele, por natureza, existia para fazer essa conexão, essa ponte. Até o próprio texto diz que para representar, um negócio bem interessante, né? O povo perante Deus. É como se toda a nação, todos os pecadores que vão até Deus, ou buscavam, no caso, o sistema que havia através do santuário, apresentavam a sua oferta, confessavam os seus pecados, literalmente delegavam isso a outra pessoa. E no caso era essa figura do sacerdote, né? E no outro caso, nessa outra fase, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, fala um pouco sobre a importância desse sumo sacerdote aqui, assim como o sacerdote, ou esse sumo sacerdote que se apresentava perante Deus uma vez por ano, a suma o povo delegava isso para alguém representá-los diante de Deus. Então, vendo dessa forma, ver Jesus como nosso sacerdote fiel nos traz uma segurança muito grande, né? Segurança de que Deus vai nos aceitar. De que nosso representante, ele não só conhece quem a gente é e nossas fraquezas, tem compaixão de nós, como o texto falou aqui, são características que tinham que ter no sacerdote. Bondade, né? Empatia, misericórdia, né? Ser esse mediador, esse intercessor, né, esse representante, e garantir às pessoas que iam até lá em busca de perdão tivessem a tranquilidade de que, ao passarem a bola para ele, ele iria fazer o gol, ele iria garantir a vitória, o perdão, a paz, a tranquilidade
eles tanto buscavam. Pastor, ele está segurando aqui para falar, perdão. Uma palavra que define sacerdote, né, é um reconciliador. Ele reconcilia as pessoas com Deus. Essa ponte, né? Ele reconcilia as pessoas com Deus. Uma outra palavra interessante para o sacerdote ele é um advogado. Porque ele defende a nossa causa perante Deus. Perante Deus. E interessante que ele não perde causa. Nenhuma, né? Se nós cumprirmos os requisitos que são bem claros e ali são requisitos que a gente possa dizer assim, são justos, né? Confiar nele, pedir perdão, confessar. Reconhecer o pecado, reconhecer a nossa condição de pecador e a nossa necessidade. A nossa necessidade, né? Se nós cumprirmos esses requisitos, ele vai defender a nossa causa e ele não perderá a nossa causa. Ele é o juiz, né? Também. Sim, além de advogado, ele é o nosso juiz. Exatamente. Fiel e justo para perdoar os pecados, né? Exatamente. Nos purificar de todo qualquer pecado. Sacerdócio de Melquisedeque, a gente já mencionou um pouquinho sobre isso. Qual era a diferença? O sacerdote de Melquisedeque, ele já mencionou, ele era rei, também era sacerdote. Abraão buscou ele, né? Sim. Para receber a sua intercessão, levou os dízimos para ele, etc. Aquela lição até menciona que ele não poderia ser Jesus encarnado ou uma teofania, né? Que eram as manifestações de Jesus ao longo do tempo, né? Aquele anjo que apareceu para Abraão, né? Para Jacó, que a Bíblia apresenta para Daniel, né? O Miguel, né? Como sendo aquele que era Jesus, né, no Antigo Testamento, e agora no Novo ele se apresenta como o Messias e tal. Então, esse sumo sacerdote, Melquisedeque, que é apresentado como não tendo nem origem, nem pai, nem mãe, nem ele não sabe de onde que ele veio, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que não era Jesus, pelo menos pelo que a gente apresenta, porque diz que Jesus veio e se assemelha a ele. Então, ele era uma espécie de tipo, né, um representante, uma sombra de quem Jesus realmente seria quando fosse encarnado aqui e vivesse entre nós. Mas qual era a diferença entre Jesus e os demais sacerdotes, inclusive Melquisedeque? A diferença é que ele foi o próprio sacrifício, né? Acho que essa é a maior, essa é a de destaque. A gente sabe que tem muitas diferenças pelo fato dele ser um ser divino também, não só humano como os outros, ser um ser sem pecados, mas ele foi o próprio sacrifício, né? Dessa vez ele não precisou levar nenhum cordeiro, nenhum animal, nenhuma pombinha que fosse, nada. Ele foi o sacrifício. E isso, falando sobre a lição de segunda e de domingo, né? Quando ele foi o sacrifício, né? Eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta para o pastor Rodrigo Silva esses dias. Por que fala que Jesus falou que Deus o abandonou, desamparou, né? Naquele momento. Então a gente vê como é o abismo. A vida sem Cristo, sem Deus. Se a gente não tivesse esse mediador, que é Jesus, seria um abismo que até Jesus ia sofrer, né? Porque ele passou por isso no momento que ele estava na cruz. Então seria um abismo terrível se não tivéssemos esse sumo sacerdote. E é interessante, porque em Hebreus 5, verso 7, diz que ele clamou a Deus para que o livrasse da morte e diz que ele foi ouvido. Como é que pode? Diz que ele morreu. E é interessante, né? Porque Jesus, quando ele vem e morre em nosso lugar, como oferta em nosso lugar, assumindo o nosso pecado, ele morre por nós a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte, né? Então Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele não só é livrado da morte eterna, que é a segunda morte, ele garante a todos que terão fé nele a certeza de que não morrerão eternamente. E bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, não da segunda, porque a segunda é definitiva, né? Então Jesus, ele é esse sacerdote que com lágrimas clamou, né, orações e súplicas, né, a quem podia livrá-lo da morte, Hebreus 5, verso 7, né? E ele de fato foi livrado, porque ele morreu, mas a Bíblia diz que ele não ficou na tumba. Ele não só é a oferta, ele é a nossa oferta, mas também é aquele que nos representará eternamente diante de Deus, né? Então nenhum outro sacerdote ou sumo sacerdote teve essa prerrogativa. Nem Melquisedeque, né? Em relação às diferenças, né, do sacerdócio de Jesus para os outros sacerdotes, uma que eu acho muito interessante é essa relação de
o sacerdote, habitualmente, ele quando oferecia o sacrifício pelo povo, ele também tinha necessidade de oferecer o sacrifício por ele mesmo, porque ele não era melhor só por ele ser um sacerdote, era melhor em relação aos outros, ao restante do povo, porque ele também era ser humano e também era pecador, né? Então tinha essa necessidade que ele oferecesse por ele também. E Jesus, nesse sentido, não. Porque por mais que Jesus fosse um ser humano, viesse aqui, né, fosse 100%, como a gente mencionou aqui agora, fosse 100% homem, mas também, né, divino, ele não tinha o pecado, né, enraizado nele, justamente também pela questão do nascimento dele, que foi diferente em relação ao restante da humanidade. Então, ele tinha total propriedade de poder interceder por nós, né, inclusive de perdoar os nossos pecados, que o sacerdote, na época do povo de Israel, ele não poderia dizer por ele mesmo que as pessoas estavam perdoadas, né? Tinha que ter todo aquele processo do sacrifício para que as pessoas pudessem ter a esperança de que os pecados delas realmente fossem perdoados. Então, mesmo porque nenhum sangue de nenhum animal, boi, bode, nada, né, teve essa capacidade. Pela fé, sim. eles aceitavam. No de Jesus não, né? E aí, De Jesus é real. em relação a esse abismo, né, que a Marília até mencionou, realmente Jesus ele sentiu muito isso naquele momento que ele estava sendo crucificado, de não poder sentir a presença de Deus. Imagina alguém que desde sempre, né, Nunca passou por isso. nunca passou por isso e uma experiência e também em relação às fraquezas, né, ao sentir a empatia que o pastor mencionou. Isso já colocaria com um ponto, um pouco de semelhança, porque Jesus, por mais que não tenha pecado, ele sentiu a fragilidade do que é, né, a humanidade, porque ele Foi passou por tentado em tudo tudo, né? isso, né, e mostrou pra gente que a gente pode passar por essas situações, que a gente pode sair vitorioso delas, porque ele, como ser humano, enfrentou e saiu vitorioso. E temos alguém a quem recorrer, que eu acho fantástica essa parte, né? Sim, Diz que ele pode se compadecer de nós porque sabe que a gente é pó. Porque ele sabe o que é ser. Não precisava, né? Pra saber o que a gente passa, ser um ser humano. Na realidade é o contrário, né? Se tornou. A lição fala assim: ó, assumiu voluntariamente a natureza humana. Assumiu voluntariamente. Pra quê? Pra que eu pudesse olhar pra ele e me sentir confortável. Imagina? sim. Você olhar para o céu, olhar para um sacerdote, que era uma figura, né, que representava a Cristo, toda uma roupa e tal, né, um de pedras, coroa, e eu olhasse para ele, não, ali tem alguém que parece comigo. Ele vai olhar no nosso olho e Alguém. acho que no momento você não vai precisar falar nada. Ele já vai saber. Só de você olhar um pro outro e falar assim, Ele já vai eu sei o que entender. você passou, eu entendo. É É a fantástico. melhor coisa. Sim. Então, a segurança, a fidelidade de Cristo, ao ter se tornado um ser humano para nos salvar, desperta ou deve despertar em cada ser humano essa segurança, esse desejo de se reconectar a Deus por ter alguém que de fato o representa. Nós, olha, eu gosto muito de pensar nisso, né? 2 lições atrás a gente falou sobre isso, né? Sobre Jesus com o nosso irmão, né? Nosso sacerdote. Eu gosto muito de pensar e saber que tem alguém no céu agora da minha família. Isso me dá um maravilhoso. conforto. Sim. Eu me sinto importante. Sim, e o fato da gente ter ele como 100% humano também é reconfortante porque temos alguém para se espelhar. Porque se fosse somente divino, a gente não consegue imaginar, tenho que agir como Deus age. Não, a gente não consegue, porque Deus ele se manifestou através de luz, fogo na Bíblia, né? Mas Jesus não, Jesus a gente tem uma pessoa com que a gente Personificação, né? a gente pode ter ali para se identificar. Então a gente tem ele como um símbolo para se parecer com ele. Por que o sacerdócio dele, então, era superior, na visão de vocês aí, com base na lição? Por que era superior? Sei que já falaram algumas coisas, mas tem mais coisas pra gente poder explorar aqui, né? O que tornava Jesus superior aos demais sacerdotes? Já foi destacado aqui que ele não precisava, não fazia parte da mesma tribo, não é isso? O que mais vocês conseguiriam destacar pra gente aqui sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo? Eu acho que alguém quer falar? Posso Não, falar? pode falar. Os sacerdotes e sumos sacerdotes tinham que fazer, tinha lá uma vez por ano, só que eles também faziam vários sacrifícios. Ele não, ele precisou de um só. sacrifício Foi e suficiente. foi suficiente para todos os pecados. Nossa. Os De uma que a vez gente por ainda vai todas. cometer e os que a gente já cometeu e que os nossas futuras gerações vão cometer. Então, foi um sacrifício muito poderoso, o maior de todos. Ok. Suficiente. Mas alguém queria destacar alguma coisa na superioridade do sacerdócio de Jesus aí? Ele não precisava oferecer sacrifícios por si mesmo, né? Porque ele era puro. Quando a Bíblia fala que ele ali
veio em semelhança de carne pecaminosa, foi no sentido de que ele carregou as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele carregou o peso dos pecados da humanidade inteira, de todas as gerações. Então, isso o torna infinitamente superior. Não é só assim superior, mas é infinitamente superior. Jesus, a gente não pode imaginar. E uma outra coisa que eu queria destacar é que não foi uma encenação. Jesus, de fato, ele viveu a humanidade e ele sofreu ali no seu sacrifício. Tanto é que ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Uhum. E ele tinha a sensação ali de que ele ia morrer e que ele não iria mais voltar à vida. Ele teve essa sensação. Uhum. A todo momento, Satanás o tentou a desistir deste sacrifício. Uhum. Mas ele foi fiel, né? O nosso sacerdote fiel, ele foi fiel até o fim ali e ele não desistiu. A gente não imagina o tamanho do sacrifício, a gente não consegue mensurar isso daí. Né, Marília? Sim, e mesmo ele sabendo que ele se levantaria, né? O tempo pode ser destruído em 3 dias, mas vai se levantar. Mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitar, ele sentiu como se não fosse, né? E às vezes nós queremos desistir por tão pouco, né? Ai, eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que isso, Mas mesmo assim eu quero desistir por uma coisa tão pequena. Bom, definitivamente Jesus, ele era tinha ou recebeu um sacerdócio que jamais necessitará de nenhum tipo de atualização, né? Porque ele é eterno, permanente, tudo que ele fez foi único, suficiente, né? E o mais importante de tudo, né? Diferente dos sacerdotes que ensinavam a lei, né? Todos os preceitos, né? Todos os regulamentos estabelecidos por Deus, civis, saúde e tal, etc. Quando alguém pegava lepra, aquela coisa toda. Todos os tipos de ofertas que poderiam ser oferecidas, para que era cada coisa, né? Havia todo uma prerrogativa dessa figura de ensinar isso. Mas ele não tinha capacidade de colocar isso no coração das pessoas. Jesus tem. Ele era didático, Jesus, né? ele sim. veio com a prerrogativa de escrever a lei e os preceitos de Deus no coração do ser humano. Ele tinha capacidade e tem a capacidade de tornar a vida das pessoas novas e dar a elas novo significado. A tal ponto de fazer com que elas compartilhem com outros as boas novas do Evangelho. Perceba que o sacerdócio de Jesus, né, a eficiência desse sacerdote, ela é superior, infinitamente superior a qualquer sacerdote que houve aqui neste mundo. Em comparação com o sacerdote Melquisedeque, né, que a gente colocou alguns pontos que são semelhantes, mas a gente até mencionou aqui no começo que algumas pessoas até colocavam Melquisedeque num patamar assim, talvez, né, equiparado com o próprio Jesus. E aí que a lição até coloca aqui uma prova que seria cabal, assim, para dizer, ó, não tem como os dois serem colocados na mesma linha, mesmo nível. É justamente que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno que vai continuar por toda a eternidade, né? E Melquisedeque, ele ficou lá no passado, né? A gente conhece a história. Como uma referência, ou como alguém que fez, né? Teve uma importância, mas parou ali. E Jesus, ele vai continuar. Então, assim, acho que é a prova mais significativa que a gente pode ter. E diferente de Melquisedeque, nós sabemos a origem dele, né? Isso Sim. é muito importante, né? Saber que ele é um ser eterno. Embora não compreendamos, né, em sua plenitude essa ideia de genealogia, né? Ele não tinha genealogia, né? A gente vê nos evangelhos uma genealogia. Até é engraçado isso, né? A genealogia de Jesus, né? Como é que é a genealogia de alguém que sempre existiu? Mas enquanto ser humano há uma história dele. Ele se familiarizou com a gente, literalmente, né? Nesse sentido de que ele se tornou um de nós, não como nós no sentido do pecado, mas ele assumiu a natureza humana. A gente sabe que ele foi concebido, origem humana, pai, mãe, tudo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? Ali no ventre de Maria. Então é uma origem diferente da nossa, mas ele se familiarizou conosco. Né? Ok. Gente, podemos aqui direto aqui na questão do hipertexto, cartão do tempo aqui. Eu queria só que destacassem a palavra. Pode ser assim? Sim. Vamos lá? Pra gente poder ser. ganhar tempo aqui. A palavra a parte aqui do hipertexto, que é um momento bem especial, né? Eu sei que você já
já teve também essa oportunidade de, quem sabe, no seu período de escola aí, montar a sua maquete, né? Seu rascunho de algum texto, né? Já fez alguns insights, né? Antes de apresentar né? Alguns projetos aí antes de apresentar uma monografia, ou algum projeto, algum trabalho especial. Interessante que toda essa roupagem do sacerdote, do sumo sacerdote, do santuário, do sistema que havia, né? Para que o pecador soubesse que poderia ter acesso a Deus novamente, tudo isso era apenas um rascunho, né? Um insight, um símbolo. E nessa semana a palavra-chave é símbolo, né? Qual foi as outras palavras? Vamos construir agora nossa rede semântica. Eu sei que o pessoal faz isso na sua classe da Escola Sabatina. A gente vai fazer isso agora. Quais foram as palavras que vocês, no estudo geral da lição, vocês conseguiram destacar para a gente construir aqui nossa rede semântica, a gente caminhar aqui para o final da lição? Quem vai comer? Um de cada vez, gente, para não causar tumulto. Pode ser? Pode, vamos lá. Ó, eu escolhi o livro de 1 Pedro, do capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom, vou parar por aqui, Ok. que aí eu já peguei a palavra por essa. De símbolo, uma palavra que me marcou foi a questão de eleito, né? Ser eleito. Porque não foram todas as nações que tinham, por exemplo, um modelo de um santuário. Por mais que o santuário na Terra a gente sabe que era um modelo do santuário celestial. Mas uma nação que tinha essa prerrogativa, que tinha, né, esse privilégio, que era a nação de Israel. Então, mesmo hoje que não haja um santuário, existe aqueles que são eleitos, conforme a Bíblia menciona, e dá essas características. Então, isso também se torna um símbolo daquilo, né, do que vai continuar sendo na eternidade. E foi um símbolo, né? Porque hoje eu não preciso mais, né? Necessariamente pertencer a algum tipo de tribo, né? Para fazer parte do povo de Deus, né? Sim. Todo aquele que tem fé em Jesus hoje, ele tem o direito, imagina, conquistado De ser por chamado Cristo, nação santa. ser chamado filho de Deus. Sair das É trevas isso. para a sua maravilhosa luz. Ok, legal, muito bom. Eleição, né? O eleitos. Marília. Eu gostaria de falar duas palavras. Sempre Fala, que Marília. Pode Você ser. tá namorando, Marília. Pode ir tudo, Marília. Direto de sempre Perus que pro me mundo. deixam falar, eu gosto de falar várias palavras aqui na Vai lá, rede pode falar mais de semântica, uma, duas aí. Vai lá, três. mas são duas que se parecem. Eu coloquei que o símbolo ele tem a ver com expressão e recordação, né? Porque quando a gente olha um símbolo, a gente tem uma impressão ali, a gente vê que tá expressando alguma coisa, tá querendo significar alguma coisa, e a gente se lembra de alguma coisa, a gente se recorda. Então, olhando o símbolo de Cristo como sumo sacerdote, a gente se recorda do sacrifício dele. Ok. Pastor Ricardo, tem alguma palavra-chave aí que se destacou? Que tem a ver com a palavra-chave da semana? Símbolo? Olha, eu gosto muito da palavra cordeiro. Ok. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa comparação com o cordeiro era um animalzinho tão dócil e indefeso, né? E Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro. Isso faz a gente olhar para ele, né? Como o nosso sacrifício, como alguém que não tinha culpa, como alguém que não se defendeu, ele simplesmente se entregou. Eu gosto desse símbolo. Eu gosto desse símbolo porque é como o apóstolo Paulo diz, o amor de Deus nos constrange, né? É constrangedor, né? Nos leva para perto dele, né? Portanto, eu gosto dessa palavra aí. Ok, Cordeiro. Mas um símbolo também, realmente. Eu coloquei aqui símbolo como uma representação, mas ele colocou. Coloquei também como algo limitado, porque não expressa toda, né, a realidade do que de fato é, mas é uma forma de nos ensinar. Daí o cordeiro, você mencionou, né? Ele não é só o cordeiro, né? Ele é mais do que isso, né? Sim. Mas também, então, o símbolo também é limitado. Ele é uma preparação para a realidade, né? Uma parte do todo, né? Uma parte do todo, né? Uma sombra. É também imperfeito, né? É uma representação. E a gente é legal pensar em Jesus como nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote fiel, porque a gente vê em Jesus toda a plenitude do que os símbolos, né, desde o cordeiro, os utensílios do templo, todo o sistema que era desenvolvido, o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote, todo o processo como acontecia, né, no passado, apontando para aquele que de fato ia fazer o que nós realmente precisamos para nossa salvação. Então, ele era um sacerdote. Bom, gente, fechamos aqui nossa parte do hipertexto, caminhando agora para o final aqui. Ele era o nosso sacerdote sem pecado. Já mencionaram isso aqui várias vezes, né?
E eu acho que a palavra que eu destaco aqui, de Jesus como nosso sacerdote sem pecado, é que ele era superior. Então, se eu pensar em alguém que vai salvar outros, tem que ser superior, né? Pra alguém ir lá, né, abrir a traqueia de alguém, no mínimo tem que ter uma perícia para isso, para ajudar alguém que está morrendo ali, né? Tem que fazer, por exemplo, uma coisa emergencial como essa, né? Ou entrar num lago, ou num rio, né, ou no mar, de alguém que está morrendo afogado, que não sabe nadar. Quem entra para fazer isso, no mínimo sabe nadar, ele é superior, né? E às vezes a gente tem muito, né, pastor? A gente ainda enfrenta muito essa realidade do perfeccionismo, né? Sim. Da impecabilidade, né? A gente vê tantas figuras, né, sacerdotes, né, que representam aí o mundo religioso no mundo como impecáveis, né? Não peca, né? A infabilidade, nessa coisa toda, né? Que gira em torno de algumas figuras que também são chamadas de sacerdotes, né? Mas em Jesus não. Em Jesus não há dúvida. Em Jesus não há nenhum tipo de necessidade de ficar pensando. Mas será que era mesmo? Não, ele não tinha pecado. Ele nunca pecou. Portanto, na minha concepção, Jesus era e é superior. E por isso pode salvar aquele que se aproxima dele, como diz também o próprio livro de Hebreus, né? Viu, pastor? E ele não ter pecado não significa que ele não nos entenda, como a gente também já Aham. falou isso aqui, né? Porque tem pessoas que até digam assim, Jesus não sabe o que eu passo. De eu pecar todo dia e aí me arrependo, peço perdão e vou lá e caio de novo no mesmo erro e tudo mais. Mas igual a gente falou, por mais que ele não tivesse pecado, ele passou pelas tentações, né? E a diferença é justamente dele ter superado todas elas. E nos dá justamente essa força de dizer assim, ó, se eu passei por isso e eu consegui sair, né, vitorioso dessa situação, por que que você não pode? Então, não quer dizer que ele está distante de nós só porque ele não teve nenhum pecado. Mas é justamente por ele ter passado por todas essas situações, nos faz ter ele próximo de nós. Ok. É, e veja, a questão do pecado ele é um problema sério para o ser humano. Por quê? Sem Cristo, nós não podemos vencer o pecado. É impossível ao ser humano guardar a lei de Deus sem o poder da graça. Uhum. E por isso Jesus veio para tornar possível ao ser humano por meio da graça, né? E por isso que é só através de Jesus que nós vamos encontrar salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o caminho, é a ponte que nos leva a nos reconciliarmos com o céu, a nos reconciliarmos com Deus. Então é muito importante a gente entender isso, né? Por nós mesmos, nós não conseguimos, mas pela graça, nós podemos. Jesus disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. E em contrapartida, Paulo disse assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. A questão da salvação é tudo ou nada. Uhum. Né? Sem Cristo, nada. Com Cristo, tudo. Olha que interessante. Parece fácil né? de escolher, né? Gente, finalizando aqui, considerações finais de vocês aí. Uma perguntinha só pra gente fechar aqui. Como é que você se sente? Qual o significado que tem pra você saber o fato de ter essa convicção do fato de que Jesus é o seu sumo sacerdote pessoal? Ele é da ordem de Melquisedeque, né? Ele não teve nem princípio nem fim. Ele é o Criador e o Pai da eternidade, né? Ele é o nosso intercessor, é a nossa ponte entre Deus e os homens. Finalizando aqui, queria terminar com vocês, nosso tempo já passou. Eu queria ouvir de vocês aí qual é o sentimento que há no coração de vocês. O que é que significa para vocês saber que Jesus é o seu sumo sacerdote pessoal? Imagina, não é da nação, do povo, do mundo, seu. Em poucas palavras aí, o que é que isso representa? O que é que isso significa para você? Eu me sinto especial, eu me sinto privilegiada por saber disso. Amém. Eu sou adventista de berço, então eu sempre fui criada na igreja, mas talvez você que esteja assistindo isso agora não sabia de todas essas coisas, né? Está entendendo agora o que a lição quis dizer. Então saiba que você, a partir de agora, também é privilegiado por ter um Cristo que é pessoal seu, né? E a lição, ela tem um textinho que eu queria ler aqui, só para finalizar a minha fala,
que diz que era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação, né? Uhum. Aquele abismo terrível. Mas em Cristo chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Achei isso fantástico, hein? Maravilhoso. Então, em Cristo, nós estamos. A terra está interligada com o céu para sempre, né? O trono de Deus. Eu gosto de pensar nessa ideia de que se quiser adorar a Deus, tem que vir aqui. Muito legal. O trono dele vai ser aqui, né? Fantástico. Estamos interligados para sempre. Finalizando aí. Bom, sempre me vem à mente quando fala em questão da sacerdócio a questão da representatividade. E a gente, assim, no nosso país, né, em outros também, mas a gente passa por uma situação que esse ano, em específico, a gente vai passar por isso, né, mais pra frente, que é justamente aquela responsabilidade de escolher alguém que seja o nosso representante. Alguém que vai levar nossas demandas realmente de forma que fala assim, ó, eu sei o que é que eles estão falando porque eu também passei por isso. Então, Jesus, eu vejo ele justamente porque, assim, lá no céu, né, e nos seres que não caíram, né, na questão do pecado, eles, por mais que estejam vendo tudo que a gente está passando, eles não sabem exatamente o que é. Por mais que eles estejam assistindo. Então, Jesus, ele tá lá como a única pessoa que pode realmente ter propriedade de falar, não, é isso. Né? Ele passou por essas coisas, mas olha como é que ele tá agora. Então, Jesus, ele é o representante realmente que pode, de forma, assim, segura, eu dizer, não, pode falar por mim. Eu não preciso nem abrir minha boca, pode falar que o que o Senhor falar, eu vou assinar embaixo. Então, fantástico. a representatividade de Jesus é uma segurança para mim. Fantástico, muito bom. Pastor, você pode terminar esse momento nosso aqui fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus, para que esse conteúdo que a gente teve aqui, nesse nosso bate-papo sobre Jesus, como nosso sacerdote fiel, entre no coração de alguém aí, motive alguém a se aproximar desse trono da graça aí com segurança, com confiança, sabendo que nós temos um representante, né? Que é perfeito, ele é fiel. Você pode terminar pra gente? Vamos orar. Querido Deus, te agradeço porque na tua palavra o Senhor revela para nós a imensidão daquilo que o Senhor fez para nos salvar. Amém. Quero te agradecer por isso. E quero pedir a tua bênção sobre cada pessoa que está ouvindo esse podcast, que essas palavras elas possam alcançar o coração de cada um e possam se tornar algo prático na sua vida, que cada um possa se sentir salvo, ter a segurança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus possa ser o sumo sacerdote de cada um de nós aqui, de cada pessoa que está nos acompanhando. Em nome de Jesus é que nós agradecemos, pedimos estas bênçãos. Amém. 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 Obrigado, pastor Ricardo, pela companhia. Foi um prazer tê-lo aqui, tá? Amém. Eu que agradeço aí poder ter estado com vocês, né, aqui e poder compartilhar com essa juventude maravilhosa aí essas palavras da lição que eu acho tão importante falar de salvação, né? Amém, amém. Obrigado mais uma vez, tá, pela companhia. Obrigado, Tayane, aí, pela disposição. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Valeu, Marília! Olha aí, novo relacionamento. É top demais, gente. Esses jovens são uma benção. Obrigado, Marília, pela companhia, tá? O sorriso dela está radiante, né? É verdade. Muito bem, gente, estamos aí finalizando mais um podcast no Contexto e queremos agradecer você pela sua companhia, pela sua disposição, não só em ter acesso a esse material, mas compartilhar também. Não esqueça aí de compartilhar também os nossos links, segue a nossa playlist aí, compartilha sempre, sábado pela manhã, motive a sua galera a acompanhar, seja em áudio ou em vídeo. A cada sábado estamos iniciando um novo estudo durante a semana para você desfrutar ao máximo do conteúdo da lição na sua classe da Escola Sabatina. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Nos encontramos no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.